O sistema renal é um dos sistemas mais complexos do nosso corpo. Ele interfere com diversas reações orgânicas e para fazer esse balanço nós temos alguns hormônios. Então se você quer aprender um pouco mais sobre a regulação hormonal do rim, você está no vídeo certo. Durante a nossa série aqui do sistema renal, aprendemos diversas funções do rim e dentre as principais se destacam o controle do volume extracelular e da tonicidade. E com tonicidade eu não estou falando lá do biotônico Fontoura não. Nossa, essa foi velha. Mas não, eu tô falando de osmolaridade. O controle volêmico vai interferir principalmente na manutenção de uma pressão sanguínea saudável, para que todo o nosso corpo possa receber a quantidade adequada de sangue. Enquanto que o controle da osmolaridade está relacionado com a função ideal das células. Por exemplo, como vimos na nossa série de distúrbios hidroeletrolíticos, o desbalanço dos eletrólitos traz grave risco a diversos órgãos nobres, inclusive ao coração. Em casos graves de desbalanço, pode até causar a morte. E uma outra relação importante relacionada à variação da osmolaridade é o tamanho das células. As nossas células são suscetíveis a um tipo de transporte chamado de osmose, onde de acordo com a tonicidade de algum meio, a célula pode perder ou ganhar líquido, e assim aumentando ou diminuindo de tamanho. E no sistema nervoso central pode ser algo fatal. Se você pensar que o nosso crânio acaba agindo como um limitador de espaço, se as nossas células aumentarem de tamanho, ou seja, ele vai ganhar volume ali, vai aumentar de tamanho, com a limitação do crânio, a gente tem um aumento da pressão intracraniana, o que pode ser algo fatal. Mas por que eu estou falando disso? Bom, para você entender o funcionamento dos hormônios, você precisa entender primeiro o motivo da ação dele, o porquê e como ele está sendo liberado. Então, nos hormônios que agem, por exemplo, no rim, eles vão ter ações voltadas para o controle volêmico e, consequentemente, também vão fazer um controle da pressão arterial e as ações voltadas para o controle da osmolaridade sanguínea. Para começar, vamos pegar um indivíduo padrão que come diariamente uma dieta bem equilibrada e saudável. Até que um dia ele começa um relacionamento. E como todo mundo sabe, quando você começa a namorar, você começa a comer merda logo no dia seguinte. Então, esse indivíduo que tinha uma dieta de aproximadamente ali seus 10 ml equivalentes de sódio por dia, passa repentinamente para uma dieta de 150 por dia. O rim, ele trabalha em um nível padrão. Se o indivíduo aumenta do nada mais de 10 vezes a ingesta, ele não consegue acompanhar de imediato. Ele precisa de alguns dias até se adaptar a essa nova dieta. Então, aproximadamente metade desse sódio vai ser retido no corpo do nosso indivíduo aqui. Então aqui vamos ver a ação do nosso primeiro hormônio. Com o aumento do sódio circulante, o líquido extracelular vai começar a ficar hiperosmolar. E com isso, células sensíveis a esse aumento vão promover a liberação de um hormônio, o hormônio antidiurético. Esse vai ser responsável por abrir no rim canais de água, para que essa aumente a reabsorção no rim. Assim ele vai conseguir diluir melhor o sódio e manter a osmolaridade em níveis fisiológicos. Então, para consolidar o que a gente acabou de falar, a gente está conversando sobre o hormônio antidiurético. Ele vai agir limitando a excreção renal através desses canais de água que eu falei, que são as aquaporinas. Ele vai abrir canais onde o líquido que está contido no néfron vai começar a sair e voltar para a circulação sanguínea. Assim ele vai reabsorver boa parte desse líquido e a urina vai ficar mais concentrada. O ADH é um hormônio extremamente importante, por isso ele acabou ganhando um vídeo específico só para ele. Se você quiser aprender um pouco mais, você pode passar nesse vídeo. Mas dando sequência aqui à nossa história, agora a gente está enfrentando um segundo problema. Como a gente tentou balancear a quantidade de sódio, a gente aumentou a retenção de líquido. Agora, a nossa quantidade de sangue é muito maior do que a gente queria. E é justamente esse efeito que vai aumentar a taxa de excreção de sódio pelo rim. Para tentar agora, a gente vai botar tudo direito.
Essa relação dura normalmente alguns dias. Em poucos dias o rim já se adapta a essa nova taxa de ingesta de sódio e o nosso querido apaixonado passa a excretar a quantidade certa e deixa de acumular líquido, pelo menos devido a esse processo do sódio. Mas agora vamos viver uma situação inversa. Nosso querido apaixonado foi tentar fazer uma graça ali na cozinha e acabou sofrendo um acidente com a faca. Nada muito grave que não fica preocupado com ele não vai morrer, mas ele tá sim perdendo bastante sangue. Então, nosso problema aqui é justamente a perda de volume. E para isso, nós temos um grupo de receptores chamados de baroreceptores. Eles são divididos em zonas de alta pressão e as zonas de baixa pressão. Por exemplo, como nas artérias pulmonares e nos átrios. E nas zonas de alta pressão nós temos, por exemplo, no arco aórtico. E em resposta a essa queda volêmica, esses receptores vão estimular uma outra via hormonal, o sistema chamado de renina, angiotensina e aldosterona. Lá no rim, mais especificamente nas arteríolas aferentes do glomérulo, que é aquela arteríola que traz o sangue do corpo até o néfron. Lá existe um tipo de célula que é responsável por responder àquele estímulo e iniciar esse sistema. Ela vai secretar uma enzima. Essa enzima é chamada de renina, justamente a primeira fase ali desse processo. E como toda boa enzima, ela vai reagir com alguma coisa. E o seu alvo vai ser uma globulina, produzida lá no fígado, o angiotensinogênio. E essa reação entre renina e angiotensinogênio vai dar origem à angiotensina 1. Que calma, não paramos por aqui. Essa ainda não é a 2, que é justamente a forma ativa. Essa ainda precisa sofrer uma nova reação com uma outra enzima, a enzima de conversão da angiotensina. E essa é fácil de decorar, porque é uma enzima de conversão da angiotensina. Aí ela vai fazer essa conversão de angiotensina 1 para angiotensina 2, que é justamente a parte ativa da enzima, que é justamente a fase ativa do hormônio. Mas por que você está falando esse bando de reação toda? Precisa mesmo decorar todo esse tipo de coisa para ser um bom enfermeiro? Bom, lógico que eu não estou te falando à toa. Você conhece, por exemplo, captopril ou a losartana? São drogas que funcionam justamente no meio desse processo. Uma impedindo a conversão de angiotensina 2 para angiotensina 1. E a outra vai bloquear os receptores de angiotensina 2. Por isso que é importante aprender esse tipo de coisa. Você conhecer essas reações fisiológicas acaba te ajudando a entender como o medicamento vai funcionar. Mas resumindo o processo, caso você moscou, a renina vai ser secretada no rim, vai passar por um processo químico até termos no final a angiotensina 2, que é a forma ativa. E a angiotensina 2 vai agir como? Ela vai elevar a pressão arterial, atingindo então em 3 frentes, né? Ela vai fazer 3 diferentes coisas para ter esse efeito final. A primeira, ela vai agir aumentando a ingesta oral de água, fazendo o estímulo da sede, né? Então, quando ela vai começar a agir, a pessoa vai começar a sentir sede, vai beber mais água e ela vai aumentar o volume. Além de estimular a sede, ela também vai estimular a secreção do hormônio antidiurético, que é mesmo o ADH, que a gente falou lá no início do vídeo. Como a gente viu, né, ele vai diminuir a excreção renal e com isso também vai aumentar o volume. Então, essa é a frente 1. Ela vai aumentar a quantidade de sede, então a pessoa vai beber mais água. E a frente 2 vai ser diminuir a excreção de água. Então, ele vai aumentar a quantidade de volume em 2 frentes diferentes. A segunda ação está diretamente relacionada ao nome, que é angio, de vaso, e tensina, de tensão. Então, com isso, você já pode imaginar o que ela vai fazer. Ela vai promover uma ação vasoconstrictora nos rins. Aqui, com isso, ela vai diminuir a filtração renal e também vai fazer uma vasoconstrição nos vasos periféricos. Então, isso tudo vai trazer mais volume e vai aumentar ainda mais a pressão arterial. E na terceira via, ela vai atuar na retenção de sódio. Ela vai estimular uma bomba de sódio e hidrogênio e os canais de sódio. Com isso, ela vai aumentar bastante a retenção de sódio ali.
além de estimular o nosso próximo hormônio desse sistema, que é a aldosterona. Lembra? Renina, angiotensina, que a gente está falando agora, e aldosterona, que é o nosso último. A aldosterona vai agir no rim, principalmente no túbulo coletor, que é a última porção do néfron. Ela vai estimular também a reabsorção de sódio e a secreção de potássio. Então, além da angiotensina, ela também vai estimular a reabsorção de sódio. Então, para recapitular, todo esse sistema renina, angiotensina e aldosterona vai ser voltada para a regulação do fluido extracelular e, consequentemente, a pressão sanguínea. E assim que ele atinge os valores normais, os baroreceptores deixam de ser estimulados e toda essa ação para de ser liberada. A angiotensina tem um tempo de vida de minutos, assim como a DH. Então, logo que esse estímulo para de ser liberado, assim que esses hormônios param de ser liberados na corrente sanguínea, rapidamente a pessoa volta para uma situação normal. Bom, eu espero que você tenha gostado aqui do vídeo. Esse aqui foi um aparado geral, tentando simplificar a ação dos hormônios relacionado ao sistema renal, Então, se você gostou, clica no botão de gostei aqui embaixo. E se ficarem dúvidas, escreve aqui nos comentários, sinta-se livre para perguntar o que você quiser. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!